A paz do Senhor Jesus, santo é aquele que vive e reina para todo sempre. Que Deus e a sua grande misericórdia esteja sobre a tua vida, a tua família, os teus projetos, os teus planos. Bom, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos falando sobre a apostasia, sobre a palavra, sobre o compromisso, a aliança que todos nós devemos preservar na presença de Deus. No livro de Ezequiel, no capítulo 2, o profeta é chamado por Deus para fazer a obra do Senhor. Capítulo 2 diz assim, a partir do primeiro versículo: Disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os tema, nem tema as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não tema as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão estendia para mim, e eis que nele estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros reais. Que palavra poderosa! Meus queridos, esta mensagem que Deus fala a Ezequiel é uma mensagem que ela se cumpriu, ela se cumpre e ela ainda há de se cumprir. No capítulo 37 de Ezequiel, Ezequiel tem uma visão e o Espírito Santo, o Espírito, a palavra Espírito aqui, ela é escrita com um E maiúsculo, porque aqui é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele leva ele a um vale de ossos secos, e lá no vale de ossos secos ele fala, o Senhor fala para o profeta profetizar, profetiza. Antes ele faz uma pergunta para o profeta: será que é possível nascer vida desses ossos secos? O profeta responde: Senhor, tu sabes, tu é quem pode fazer essas coisas, né? Mas aí o Senhor fala assim: então profetiza. E ao profetizar houve o ajuntamento e ficaram corpos perfeitos, porém os corpos não tinham vida. E aí mais uma vez o Espírito falando diz para ele profetizar, para que o Espírito entre nele. Quando nós vamos para o profeta Joel, ele também faz uma profecia que ela se cumpriu, ela se cumpre e ela está
se cumprindo também, porque a palavra de Deus ela vai se renovando. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz em todos os tempos. Hoje nós somos homens e mulheres, Jesus chamou todos para estar com Ele, então hoje é a igreja do Senhor, né? É o povo de Deus, é a nação escolhida de Deus, assim como o seu povo também é nação de Deus, é povo escolhido de Deus. Mas todas as pessoas que atendem o chamado de Deus, que ou a palavra se converte, recebe poder também de se tornar filho, participante, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Se Jesus padeceu, nós também vamos padecer. Se Jesus venceu, nós também vamos vencer. Então, meus queridos, quer que as pessoas ouçam ou não ouçam, acredite ou não acredite, pense que isso é mentira ou pense que isso é verdade, não importa. O importante é que nós, a igreja, tem se levantado, tem pregado, tem anunciado, tem mostrado o caminho. Não se trata de jogar pedra em ninguém, não se trata de ser preconceituoso com ninguém, não se trata de ser perseguidor de ninguém, não é isso. É porque todas as pessoas que um dia teve um encontro com Jesus é chamado para pegar esse evangelho. É chamado para falar a verdade, é chamado para ter uma vida de comunhão com Deus. E isso o mundo não aceita, a sociedade não aceita, as pessoas não aceitam, porque confronta o orgulho, confronta o egoísmo, confronta a prática do pecado, da libertinagem, de tudo. Então, por causa desse confronto, ninguém gosta de ser confrontado com a palavra de Deus. E aí chamam de preconceito, chamam de perseguidor, chamam disso, daquilo outro. Mas o Senhor diz que nós não devemos ter medo dessas palavras que eles lançam contra nós, querendo nos paralisar, querendo nos parar. Não, nós temos que continuar. Meus queridos, nós temos que praticar os princípios da palavra, a oração, o jejum, a meditação, porque isso vai mudar a nossa vida. O jejum ele não muda Deus, porque Deus ele não muda, Deus é santo e poderoso, mas o jejum vai mudar a minha vida, vai me fazer tornar uma pessoa melhor, porque eu vou estar lutando contra os meus desejos, a minha vontade, a minha carne, e assim fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, ele fala dizendo assim: que todos aqueles que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Veja que a palavra Espírito lá está escrito com o E maiúsculo, está se tratando de uma pessoa, um nome próprio, entendeu? Então, quem é nascido de novo tem que ser guiado pelo Espírito Santo, e o nosso Espírito vai receber a confirmação do próprio Espírito Santo de Deus. Por isso, meus queridos, nós temos que lutar contra esta apostasia que está tomando conta da humanidade, de muitas igrejas. O Brasil é o celeiro não somente de produtos, de recursos naturais, não, mas o Brasil também é um celeiro que guarda, que está cultivando a planta, a árvore viva, que é o Evangelho vivo no coração dos irmãos, que é os ramos ligados à videira verdadeira, que produzem o fruto de arrependimento, o fruto de conversão, o fruto de transformação. Muitos não querem aceitar, muitos não querem ouvir, mas nós temos que permanecer. E você, meu querido, minha querida, que assiste este canal, que está acompanhando as nossas reflexões, porque isso são reflexões para que nós possamos estar observando aquilo que está acontecendo à nossa volta. Não se trata mais de coisas peculiares, não. Agora nós estamos mesmo, a guerra já há muito tempo declarada, ela está chegando numa reta,
onde tudo está, sabe, praticamente indo para o momento final de tudo isso, né? E nós sabemos, né, o arrebatamento, a volta de Jesus, o anticristo vai estar por aí, então vai vir a tribulação. Então, meus queridos, as coisas estão se chegando, a palavra está se cumprindo, glória a Deus por isso. O Brasil é chamado a um novo avivamento, o Brasil está sendo chamado para exportar homens e mulheres com o coração quebrantado. O Brasil tem promessa, o Brasil tem profecias em relação sobre isso. Está chegando a hora. Nós somos temporais, nós temos tempo, mas Deus é eterno, Deus é ontem, hoje e sempre. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e nada do que foi feito se fez. E todos os planos já foram, desde a fundação do mundo, trabalhados. Isso está na palavra de Deus. Isso está na palavra de Deus. Nós temos que meditar e nós vamos descobrir tudo isso. Isso está escrito na palavra. Porque esse assunto é um assunto de uma vida inteira. E nós temos que estar atentos, temos que estar orando. Eu preciso interceder pela minha família, eu preciso interceder pela minha congregação. Por quê? Porque essas pessoas precisam de intercessores. E quando você entende isso e se coloca na brecha da oração e intercessão pela sua vida, pela sua família, pelo local onde você mora, o seu trabalho, os seus amigos, as pessoas que vivem no seu entorno, você vai ser um agente comissionado por Deus do céu. Mas é necessário que o Espírito Santo que habita em você seja ativado em você, que você seja cheio do poder da autoridade. Jesus, quando ele chama os discípulos, antes dele subir aos céus, ele dá uma ordenança, ele dá uma direção, ele fala para os discípulos: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Isso é um código para que eu e você entendamos que esse permanecer em Jerusalém até ser revestido de poder é buscar o batismo com o Espírito Santo, é buscar o batismo com fogo, é buscar ser cheio do Espírito Fogo, é buscar a língua de fogo sobre a cabeça de cada um de nós, é buscar a unção, é buscar os dons espirituais, é buscar o fruto do Espírito, é buscar uma vida na presença de Deus. Esse ficar em Jerusalém é ser revestido de autoridade e poder, através da oração, do jejum, da consagração, através da palavra de Deus, da meditação, conhecer a palavra. E conhecereis a palavra, e a palavra vai libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele afirmou categoricamente isso. Então, se ele é a palavra viva que se fez carne e habitou entre nós, e ele disse que ele é a verdade, então ele é a palavra da verdade. E quando nós conhecemos a palavra da verdade, estaremos conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo. E você é chamado, eu sou chamado, nós somos chamados. Somos perfeitos? Não, mas o nosso Senhor é perfeito. Somos santos? Não, mas o nosso Senhor nos chama à santificação. Por isso, meu querido, não rejeite o chamado do Espírito Santo na sua vida. Amém? Se você ficou até aqui, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer uma grande corrente de oração e intercessão, não somente pela nossa vida e nossa família, nossa congregação, mas por toda a terra. Porque Deus, ele quer salvar todos, mas só vai salvar aqueles que aceitarem a Ele como Senhor e Salvador. E você e eu somos esse mensageiro da palavra de vida e de paz. Amém? Senhor, que o teu Espírito possa tocar no coração deste meu irmão, desta minha irmã, e que eles possam estar se juntando, ó Pai, em oração e intercessão, aonde estiver, no mesmo intuito de salvação, de glorificação ao teu nome. Que o arrependimento possa tomar conta da nossa nação, que a conversão possa, Deus, ser algo fundamental na vida de todos aqueles que buscam estar em tua presença. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Meu querido,
todos os dias às 6h45 da manhã, nós temos a oração da manhã falando com Deus. E você é convidado a meditar na palavra, ler e orar e declarar a sua palavra, a sua bênção, a sua exortação em sua vida e na vida da sua família. Amém? Inscreva-se no canal, compartilhe, faça o seu pedido de oração nos comentários, entre no nosso grupo de WhatsApp de oração e intercessão, o link está na descrição do vídeo. Eu falo isso em amor e temor do Senhor. Jesus nos ama e Ele quer nos dar vida e abundância. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.